Hello, aqui é a sua amiga Lúcia e este é o podcast Life is Good, um programa para pessoas entusiasmadas. Uma palavra que eu adoro na língua portuguesa porque significa literalmente termos Deus dentro de nós. Eu interpreto como termos dentro de nós o potencial da criação infinita e fazermos um bom uso dele. Como? Evoluindo 1% a cada dia. Nosso tema hoje é autoconfiança, um conceito que é amplamente explorado aí nos estudos de desenvolvimento pessoal por sua importância absolutamente fundamental em tudo aquilo que a gente faz, não é? E para que a gente consiga, claro, desenvolver todo o nosso potencial. Como é que a gente define autoconfiança? Bom, a gente pode definir como uma crença nas nossas próprias capacidades e habilidades para a gente lidar com os desafios que a vida apresenta, para a gente dar conta dos projetos que a gente se propõe, para a gente alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Um dos psicólogos mais influentes do século XX, o Albert Bandura, ele dizia que a autoconfiança está intimamente ligada ao conceito de autoeficácia. E o que é essa autoeficácia? É a crença na capacidade de organizar e de executar o curso de ação necessário para produzir determinados resultados. Uma linguagem bem simples, é você saber que você conta com você mesmo. Esse sentido de autoeficácia, ele é absolutamente empoderador para nos levar adiante em tudo aquilo que a gente deseja fazer na nossa vida. Um outro autor relevante, que é o Nathaniel Branden, ele escreveu um livro que em inglês se chama The Six Pillars of Self-Esteem, que são os 6 pilares da autoestima. Ele comenta que a autoconfiança é o ingrediente mais essencial para uma autoestima saudável. Ou seja, eu confiar em mim, eu saber que eu conto comigo, é o mais importante ingrediente para eu gostar de mim, para eu ter uma autoestima saudável. Não é? Esse sentimento de competência pessoal, ele está diretamente ligado a eu entender que eu tenho o direito de ser feliz. Vamos ver um exemplo prático disso? Um empreendedor, por exemplo, que confia na sua habilidade de inovar, de resolver problemas, ele é mais propenso a assumir riscos calculados, que é um fator crucial para o crescimento de um negócio. Então não é sair feito um maluco fazendo as coisas, mas é ter a coragem de assumir riscos calculados, pensados. Para isso é preciso autoconfiança. Uma estudante que acredita na sua capacidade de aprender, de performar bem nos exames, essa crença motiva essa pessoa a estudar, a se preparar adequadamente, o que aumenta as chances de sucesso. O Henry Ford tinha uma frase que eu adoro. Ele dizia assim: se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, você está certo. E no que é que você acredita? De verdade. Para um minutinho e pensa, no que é que eu acredito em relação a mim mesmo? Porque muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo. Muitas vezes a gente não sente que conta com a gente mesmo. E os impactos da falta de autoconfiança são gigantes, não é? São debilitantes, porque chegam a nos paralisar. Então, a falta de confiança nos leva, por exemplo, ao medo excessivo de cometer erros, nos impedindo, por exemplo, de tentar fazer uma coisa nova,
né, de seguir um sonho, de pegar um projeto e transformar em realidade. A ausência de autoconfiança leva ao medo de falhar. A falta de confiança, alguém que tem uma baixa autoconfiança subestima as próprias habilidades e isso leva a uma autossabotagem. Como eu já não acho que eu sou capaz, eu nem tento. Ou eu já tento de uma forma que não é dando o melhor que eu poderia. O que já diminui muito, ou mesmo acaba com as chances de que aquilo ali pudesse dar certo. A insegurança aumenta estresse e ansiedade, não é? E a gente sabe que níveis altos e constantes de estresse e de ansiedade nos afastam do nosso bem-estar psicológico no geral. Podem nos paralisar, podem nos levar, por exemplo, à procrastinação, que muita gente acha que é falta de competência, falta de saber organizar tempo, mas não é nada disso. Na verdade, é uma falha no sistema de autorregulação emocional. O meu sistema está tão sobrecarregado, eu estou com tanto medo, com tanta ansiedade, que eu simplesmente adio o que precisaria ser feito, né? E ao adiar, eu vou ter ainda mais estresse, mais ansiedade, e com isso, bom, eu vou acabar procrastinando de novo. Vira um ciclo muito negativo e do qual vai ficando difícil a pessoa sair. Então, quando a gente pensa em autoconfiança, ela é uma característica absolutamente essencial, que vai impactar aquilo que a gente é capaz de fazer em todas as áreas da nossa vida. Não importa se a gente está falando de relacionamentos íntimos, de relacionamentos de amizade, se a gente está falando da nossa carreira, se a gente está falando inclusive da forma como a gente cuida da nossa própria saúde. E desenvolver autoconfiança, portanto, é um investimento no nosso próprio potencial para viver uma vida cada vez mais plena, uma vida cada vez de mais realização. Como é que a gente faz para desenvolver autoconfiança? Bom, se desenvolve do dia para a noite? Não. Mas a gente tem alguns exercícios muito práticos que podem nos ajudar a fazer isso. O primeiro deles tem a ver com a nossa postura. E eu estou falando agora de postura física e depois de postura mental. Mas a nossa postura física, ela tem um impacto na nossa autoconfiança. Quando nós nos sentimos confiantes, nós naturalmente ocupamos mais espaço. A gente está com a coluna ereta, a gente está com a cabeça aqui alta, né? O peito abre, os gestos são amplos, a voz se coloca de uma forma que mostra, que revela autoconfiança. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso aumenta a autoconfiança. Portanto, aqui a gente entra num círculo que é virtuoso, ou seja, que nos faz bem. A gente não estou me sentindo tão confiante, tenho problemas com autoconfiança. Muda a sua postura física. Agora, nesse momento aí que você está me ouvindo, muda a sua postura física. Cresce, aparece e você fica um pouco com essa postura, você já começa a sentir, a se sentir diferente. Junto disso, a gente acopla uma postura mental. Uma postura capaz de desafiar os pensamentos
que nos colocam para baixo. A conversa interna que joga dúvidas, que nos diz: ah, Lúcia, nem vai fazer, você não é capaz mesmo. O que adianta? Isso é para os outros, é para outro tipo de gente que consegue isso, não você. Quando esse tipo de pensamento passar pela sua cabeça, você vai imediatamente colocar a postura de confiança e começar a desafiar essa conversa interna. Primeiro, dizendo para si, fazendo perguntas mesmo. Esse pensamento, ele é verdadeiro? Ah, eu acho que ele é verdadeiro, eu acho que eu não sou capaz. Não. Por que você acha que você não é capaz? Dê motivos objetivos. E digamos até que haja um motivo objetivo para que você, de fato, não se sinta capaz para realizar determinada tarefa aí que você gostaria de realizar. Ótimo! Se você identificou um motivo objetivo, você pode fazer alguma coisa a respeito. Então, é algo que você tem que aprender a fazer? É algo que você vai ter que treinar um pouco antes de conseguir? Porque não há nenhum problema na gente se sentir, de repente, se saber não capaz de determinada atividade. Mas nós podemos sempre aprender. E você conseguir determinar que objetivamente você precisa estudar, melhorar determinado aspecto antes de fazer algo é completamente diferente do sentimento de falta de autoconfiança. Porque para que eu possa aprender, eu tenho que confiar em mim também. Então, a gente vai deixar aqui um combinado entre nós. Você topa? Você vai, todos os dias, se levantar de manhã, ir para o espelho, se olhar nos olhos e dizer para si mesmo: eu estou em segurança, eu estou em paz, eu me amo e eu sou capaz. Essas 4 frasezinhas, elas são frases de reprogramação da nossa mente. Uma reprogramação para que nós vamos cada vez mais confiando em nós mesmos. Uma reprogramação que avisa ao nosso cérebro: olha, tá tudo bem, eu estou em segurança, eu estou em paz, eu gosto de mim mesmo, eu tenho autoestima e eu sou capaz de lidar com o que quer que seja que se apresente. Você vai fazer isso olhando nos seus olhos e você vai fazer isso mesmo que você ainda não acredite no que você está dizendo. Postura física, postura mental, frases de empoderamento. O desafio ao longo do dia, a conversa interior que puxa você para baixo. Com esses passos, a gente começa uma construção de autoconfiança. Autoconfiança, ela define aquilo que nós vamos ser capazes ou não de fazer, porque se torna a profecia autorrealizável. E eu garanto uma coisa para você: você é capaz de muito mais do que você imagina. E o seu cérebro aprende. Essa é a coisa mais maravilhosa. Isso é a neuroplasticidade, né, de que os neurocientistas falam. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro aprender o tempo todo. Então, na hora que você se coloca na frente do espelho, se olhando nos olhos, que você faz afirmações que são diferentes daquelas da sua conversa interna,
você está começando aí uma reprogramação. Na hora que você muda a sua postura, você está começando uma reprogramação. Na hora que você adota um tom de voz mais assertivo, você está fazendo uma reprogramação. E a beleza de nós, seres humanos, é essa nossa capacidade de aprendermos o tempo todo e com absolutamente tudo aquilo que nós fazemos. Então, o meu convite para você é: escolha nutrir autoconfiança. Porque a vida está longe de ser perfeita, mas ela pode ser muito boa quando a gente escolhe fazê-la assim. Esse é o recado de hoje. Eu vejo você no nosso próximo encontro.